Site ndmais.com.br. Vício em videogames é desafio para os pais e profissionais de saúde. O tipo de vício foi considerado doença pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e pais precisam estar alertas ao comportamento das crianças. Escrita em 14 de julho de 2018. Aos olhos atentos à tela, a face iluminada pela luz que irradia e os dedos se movimentando incansavelmente no controle remoto, assim seria uma pequena descrição de crianças e adolescentes jogando videogame. Sabe-se que o videogame faz parte dessa nova geração, que já nasceu com o chip e que veio para ficar. Por isso, o desafio é como lidar com os filhos e com o uso deste aparelho tecnológico em sua realidade virtual? Qual é o limite apropriado de tempo de jogo? Até onde é saudável se divertir com o videogame? Os irmãos Antônio, centro, 8. Joaquim à esquerda, 5. E Francisco, 3. Têm horários controlados pelos pais para jogar. Pela primeira vez na história, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, classificou o vício em videogame como um distúrbio mental. Em janeiro deste ano, foi anunciado que o transtorno de vício em games seria incorporado como doença pelo 11º Catálogo Internacional de Doenças. O documento descreve o problema como um padrão de comportamento frequente de vício em games, tão grave que leva o indivíduo a preferir os jogos a qualquer outro interesse na vida. Para Marcelo Calgany Reinhardt, médico especialista em psiquiatria da infância e adolescência, a medida da OMS reflete o retrato do comportamento da sociedade pós-moderna, em que a diversão, em muitos casos, é em demasia. Os horários são inadequados. Alguns jogos, inclusive, estão sendo usados por criança com faixa etária incompatível com a temática e que incitam a violência e aumentam a ansiedade. Alguns países identificaram essa condição e já adotaram medidas mais severas para combater o problema. Na Coreia do Sul, por exemplo, o governo criou uma lei para proibir o uso de games por pessoas menores de 18 anos entre meia-noite e 6 da manhã. No Japão, os jogadores recebem uma advertência caso ultrapassem mais do que uma determinada quantidade de horas por mês jogando videogame. Até na China, gigante do mundo tecnológico, determina-se um limite de quantidade de horas que uma criança pode jogar. Para a Associação Americana de Pediatria, os pais devem limitar o tempo que seus filhos passam em frente à tela, seja televisão, computador, celular ou tablet, para 2 horas por dia. Esse tempo não inclui, no entanto, o uso dos aparelhos para fins acadêmicos. Notas baixas na escola. Cristiane Scheuer, técnica em radiologia e mãe de Victor Lúcio, de 12 anos, só começou a perceber que o filho precisava da ajuda de um especialista quando as notas da escola do menino baixaram e a interação social também. Para controlar o uso do videogame em casa, tive de esconder os controles remotos de modo que ele não pudesse jogar durante a madrugada, o que gerou muita irritabilidade nele, explica Cristina. Há anos, os pais de Victor se separaram, e sendo ele um garoto tímido, a mãe avalia que os jogos foram uma forma de fuga. Segundo o psiquiatra, os malefícios dos viciados em videogame são muitos e vão desde problemas de isolamento social, desatenção, ansiedade, depressão, até problemas de visão, problemas cervicais e distúrbios de sono. Para a psicóloga Fernanda Baggio Gasperin, o grande desafio dos pais é não tirar totalmente o prazer dos filhos, mas estimular a tecnologia a favor da criança. Victor atualmente faz aulas de robótica e participou do Campeonato Estadual de Robótica entre as escolas particulares,
onde pode interagir com outros adolescentes. Ele estuda no Colégio Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima, no Estreito, que inclui neste ano os Jogos Eletrônicos na 35ª edição das Mini-Olimpíadas. O uso positivo da tecnologia. Entretanto, o videogame faz parte dessa nova geração e resta aos pais ou ao próprio jogador saber administrar o seu uso. O médico Marcelo Calgarini Reinhardt destaca: os pais precisam ensinar desde cedo o uso comedido e de acordo com a idade, ou seja, jogos adequados para cada faixa etária. E reforça também: os adultos precisam dar exemplo aos filhos, estimulá-los a realizar atividades presenciais e não só virtuais, como a prática de esportes, atividades ao ar livre e brincadeiras criativas. A psicóloga Fernanda Baggio Gasperin concorda com o seu colega. Muitos pais são hipócritas, exigem uma atitude dos filhos e agem de outra forma. Estão o tempo todo no celular, não interagem com as crianças, nem mesmo propõem outra atividade a elas. Mas, apesar de toda essa problemática em torno do vício em videogame, há também pontos positivos às crianças. Antônio, o filho mais velho de Cristina e Igor e o mais ligado em tecnologia, entrou na escola Rap Code, franquia brasileira que possui parceria com a Microsoft e a IBM e que tem como objetivo ensinar crianças e adolescentes a programar os jogos e a criar aplicativos. A diretora da escola, Jolite Reolo, releva que o uso da tecnologia pode ter uma aplicação fantástica se bem utilizada pedagogicamente, melhora o raciocínio lógico, a cognição, a resolução de problemas e a criatividade, diz. Além disso, ela pontua que atualmente Florianópolis é um grande polo tecnológico e que o ensinamento pode ser usado no mercado de trabalho ou nas universidades de engenharia e informática. A maioria dos brasileiros só usa a tecnologia importada. Precisamos nos tornar criadores de tecnologia e compreender a fundo como são criados os jogos, ou seja, o objetivo é ser criador e não apenas usuário.